E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel mais uma vez passando na sua timeline. E nesse vídeo aqui, a minha proposta é fazer você saber o que é o approach, como funciona e como ela age dentro do equipamento. Por que você deve medir o approach? Desde já, para você ficar por dentro, não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha, fazer o seu comentário e dizer o que mais te interessa, para eu trazer vídeos mais eficientes que te ajudem no seu dia a dia. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a tela que eu vou passar a ideia principal de como você deve medir e o porquê que você deve medir o approach. Então, aqui logo de cara, o que você deve saber sobre o approach, que o approach é sempre a diferença, que é o sinal de menos, tá? Da saturação do gás menos saída da água, ou a saída da água menos saturação do refrigerante. Beleza? Logo de cara, você tirando justamente a diferença entre a saturação do refrigerante e a saída da água, você já vai ter o valor do seu approach. Para que você deve saber do approach? Antes de te explicar o para que, você tem que entender algumas coisas sobre alguns trocadores. Eu separei algumas imagens para te ajudar. Nessa imagem aqui nós temos o exemplo de um chiller, uma centrífuga, e aqui justamente mostrando o ciclo do refrigerante dentro do equipamento. Aqui nós temos aqui o evaporador, onde você percebe que aqui nessa parte de baixo se acumula o refrigerante na parte líquida e ao mesmo tempo você vê que ele está caindo na tubulação do evaporador, automaticamente entrando em contato com a tubulação do evaporador, ele começa a expandir e gelar a água, e o que não se expande se acumula no fundo do evaporador. Ele passa pela lateral do seu trocador em forma de vapor, retorna para o compressor através da sua sucção, a descarga aumenta a pressão e a temperatura, fazendo com que o gás vire o superaquecido. Esse gás superaquecido ele passa para dentro do condensador e automaticamente entrando em contato com a tubulação do condensador, ele começa a mudar de estado de volta para líquido, se acumulando em forma de líquido no condensador, retornando para o ciclo e voltando para o evaporador, e assim se repetindo o ciclo. Se você quiser entender melhor sobre os trocadores de calor, como funciona o chiller com condensação a água, tá o vídeo aí na descrição, com certeza aí em cima, para você entender de uma forma mais didática ali como funciona a retirada de calor do ambiente, beleza? Com esse exemplo aqui, você já entendeu, você já sabe como funciona a troca de calor aqui e como o equipamento retira o calor do ambiente. Agora, o mais importante é saber se os seus trocadores têm uma eficiência, uma qualidade na troca. E aí, com esse valor, você vai saber exatamente se o equipamento vai funcionar mais do que deveria ou ele está funcionando conforme o esperado. E aí, por consequência, consumindo menos energia. Certo? Então por isso é importante você ter uma noção do que é o approach dentro do seu equipamento. Aqui eu separei a foto de um evaporador que ele não é um inundado, é o que mais se instala nas CGADs. E aqui nesse exemplo nós temos as tubulações de entrada. Deixa eu botar uma cor aqui que se destaque melhor aqui. Aqui nós temos a tubulação de entrada de refrigerante, onde ele entra direto pelo tubo, atravessa toda a extensão do evaporador e sai lá do outro lado, em teoria voltando para o compressor. E aqui você percebe que o evaporador ele tem essas chincanas, são as divisões, as partes que separam o evaporador. Para que ela serve? Se o refrigerante normalmente ele está entrando por esse lado, a água vai estar entrando pela outra extremidade do evaporador. E aí, por consequência, em vez dele fazer uma linha reta voltando oposto ao refrigerante, a água vai passar fazendo um zigue-zague durante a tubulação,
para poder ter o maior contato com o refrigerante que está através da tubulação. Esse aqui é um evaporador não inundado. Então nesse exemplo você percebe que a água ela faz essa troca enquanto o refrigerante está vindo por um lado, a água está vindo pelo outro, mas além de haver uma simples troca, a água ela faz um vai e vem para poder ter o maior contato possível com o refrigerante. Esse é um dos evaporadores que nós mais trabalhamos. Nós temos trocadores de calor de placa, nós temos trocadores inundado, e é esse o inundado, é o que eu vejo que tem maior eficácia. O que eu percebo que na prática, eu, Gabriel, falando, na minha opinião, é o que trabalha de melhor forma para poder você ter uma eficiência maior. Então vou pegar um exemplo aqui bem simples, bem fácil, de um trocador simples de uma via. Entra por um lado e sai pelo outro. Não é um dos melhores, não sou desenhista. Mas vamos lá. A água vai entrar por um lado com uma temperatura e aí ele vai sair do outro com outra temperatura. Dentro da carcaça você vai ter um refrigerante transbordando no fundo do evaporador. E por consequência ele está sendo jogado pela parte de cima por toda a extensão do evaporador e caindo em cima da tubulação. Vou colocar aqui o exemplo para um evaporador para ficar mais fácil. Um evaporador. Então, supondo que o refrigerante ele está numa temperatura de saturação, ou seja, ele está mudando de forma de líquido para vapor a 7 graus Celsius, o refrigerante ele está ebulindo, ele vai começar a ferver a 7 graus Celsius, a determinada pressão, que não vem muito ao caso. A água está entrando a 12 graus, num exemplo, 12 graus Celsius. Se a água começa a entrar a 12 graus Celsius na tubulação e entra em contato com esse refrigerante a 7, porque o refrigerante evapora a 7. Então, se a água está entrando a 12, está muito quente para esse refrigerante. Então, o refrigerante está fervendo. E por consequência, o que acontece? Essa temperatura da água que estava a 12, ela chega aqui a 10 graus Celsius. Ele vai chegar aqui até 9, 8, 7,5. Ele chega aqui a 7 graus Celsius. A mesma temperatura do refrigerante. O que isso quer dizer? Lembra que eu dei o mesmo exemplo? Que o approach é a diferença, o sinalzinho de menos. Toda vez que você ouvir diferença, lembra de menos. A saturação do gás menos saída da água. Então, qual seria o approach no caso desse trocador? Seria a saturação do gás menos a temperatura de saída de água, que daria aqui. Então, se a saturada está a 7 graus e a saída está a 7 graus, eu tenho um approach de 0. Logicamente é um exemplo bem absurdo, mas o que eu estou tentando explicar aqui? Que se a água entrou a 12 e durante todo o percurso do trocador ele entrou em contato com esse refrigerante e ele saiu na mesma temperatura do refrigerante, significa que todo o percurso está sendo muito bem aproveitado. O refrigerante está conseguindo trocar calor com a água e o equipamento está trabalhando da melhor forma possível. Então temos o approach 0, ou seja, um perfeito que não existe, tá bom? Se você encontrar um approach negativo ou de 0, verifique os sensores. Então, o que acontece se o approach começa a ficar mais alto? Vamos para o mesmo exemplo. Continua 12, aqui vira 11, e aqui ele vira 10, e aqui ele vira 9 durante todo esse percurso do trocador, e aqui ele sai a 9 graus. Vou botar aqui outra corzinha aqui para ficar legal. E aqui ele sai a 9. O que está acontecendo? O approach mudou. Nesse caso aqui nós temos uma saída maior do que a saturação do gás. Então
Como eu tinha dito no primeiro exemplo, o approach pode ser a saída menos a saturada ou a saturada menos a saída. Então o maior sempre vai estar na frente, beleza? Então nós temos uma saída de água a 9 graus, beleza? Menos a saturação de 7. Então nós temos um approach de 2 graus Celsius. É uma temperatura absurda? Não, não é uma temperatura absurda. Mas nesse exemplo aqui bem simples, que eu quero exagerar ao máximo, para você entender o que é o approach, o que acontece? Se o approach está cada vez maior do que o valor de projeto, significa que nós temos uma deficiência de troca de calor. Nós temos problemas de excesso de óleo no evaporador ou no trocador em si. Nós temos problema de vazão de água, nós podemos ter entupimento de tubulação, nós podemos ter infinitas coisas, nós temos muito problema no trocador. Então, quanto maior o approach, logicamente você deve saber qual é o projeto do seu equipamento. Se tem alguns que tem 5 graus, tem outros que tem 8, tem uns que tem 2, tem outros que tem 1 grau. Então, ou seja, quanto mais perto de zero, mais eficiente é a sua troca de calor. Justo? Então, se você tiver o approach cada vez maior e uma troca muito ineficiente, o que vai acontecer com o chiller? Ele vai querer trabalhar mais, porque se ele não consegue entregar a temperatura que você configurou nele, a temperatura não baixa por causa de uma deficiência de troca, por consequência o compressor vai trabalhar mais. Para que a pressão e a temperatura da saturação ela diminua, como aquele exemplo que eu botei 7 graus. Ela vai diminuir para 6, vai diminuir para 5, vai diminuir para 3 graus de saturação, por consequência a pressão também vai cair para que entregue a você os 7 graus e por consequência o approach vai ficar cada vez mais elevado. Esses são uns dos indicadores que vão te mostrar se o seu trocador está eficiente ou não. Então você entendeu que o trocador ele vai fazer com que a água entre a uma temperatura e saia pela outra. Durante esse contato com o refrigerante, você vai entender que ela trabalha de uma forma com maior capacidade ou menor capacidade. Porque o objetivo do equipamento é resfriar a água. Se ele não consegue resfriar a água na temperatura que você quer, ele vai trabalhar mais, ele vai buscar trabalhar com maior potência e por consequência consumindo maior energia. Então você deve saber qual é o approach ideal do seu equipamento para você saber quando é a hora realmente de fazer uma limpeza ou não. Se você precisa fazer uma inspeção na tubulação de água, se você tem problema de vazão na sua bomba e muitas outras coisas que podem ocasionar problema no seu trocador. Então espero aqui que você tenha entendido o que é o approach e você faça uma leitura diária no seu equipamento. Sem isso você não tem como obter um histórico e identificar o possível problema, um problema que vai acontecer futuramente e está na sua cara e às vezes por falta de leitura você não identificou a tempo. Beleza? Então espero aí seu comentário, espero sim a sua curtida, espero também a inscrição no canal e deixe o comentário aí sempre, porque a intenção aqui é melhorar a cada vídeo. Falou galera, até a próxima.